Tá? E aí a gente começa a aula. Basicamente, hoje a gente vai resolver exercícios sobre as leis de Newton com atrito, né? Depois de fazer essa resolução de alguns exercícios, né? A aula que vem a gente vai começar com energia, aí vai falar de energia de um contexto um pouco mais escalar, né? Depois de falar de energia, obviamente, tem a segunda parte, né? Que é a parte de momento linear, que seria choque, né? E depois de choque, a gente vai, continuando na mecânica, teria rotações, né? Que aí entraria momento angular e torque, tá? Mas também existe a possibilidade da gente ver, por exemplo, física geral. Aí, para ver física geral, a gente teria como dar uma pincelada um pouco em ondas, né? Que seria ideal para quem faz engenharia da computação, né? Ou talvez um pouco em termodinâmica, que aí falaria em entropia, entalpia, né? Energia interna, trabalho do sistema, trabalho pelo sistema, calor, certo? Talvez vá para essa ideia aí, mas eu acho que é mais provável a gente ir para ondas, né? Principalmente para a parte de oscilações. Bom, então voltando aí o intuito da aula de hoje, que é a resolução de exercícios, né, com força de atrito, né? Foi a aula passada, né? Então, espero que vocês me ajudem aí. Pegar aqui algum exercício aqui para a gente poder fazer. Pegar um mais difícil aqui, né? Vamos pegar esse 16 aqui, por exemplo, certo? Voltando aqui. O 16, ele fala o seguinte, você tem essa figura aqui, né? Plano 16 e 22, mas tem aqui o plano 16 aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar essa figura que acabei de puxar. Vou colocar ela aqui. Então, tá aqui essa figura. E vamos ler aqui a questão, né? O que é que ela diz? Primeiro ponto. Você tem um trenó puxando um pinguim, né? Um trenó puxando aqui um pinguim, certo? Com 80 newtons de peso total. Quando ele fala 80 newtons de peso total, é o trenó com pinguim? Ou é só o trenó ou só o pinguim? Mas, enfim, vamos deixar isso aí. 80 newtons de peso total. Então, vou colocar aqui peso total igual a 80 newtons. Eu não sei o que ele quer dizer com esse peso total, mas tudo bem. Está em repouso em uma ladeira com um ângulo θ de 20 graus. Θ é igual a 20 graus. Ok. Tá? O coeficiente de atrito estático, né, entre o trenó e a ladeira é 0,25. O estático é S, certo? Que ele chamava, aula passada. Você lembra? É assim, é assim. E o cinético é o Certo. K, né? Que ele chama. É porque tá em inglês, no caso. Certo. Qual é o menor módulo da força F paralela ao plano que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo? Menor módulo da força paralela ao plano inclinado, talvez, né? Que impede o trenó deslizar ladeira abaixo. Bom, pessoal, e aí? Como é que a gente faz esse problema? Alguma ideia? Hum, Primeiro, vamos botar as forças que atuam no sistema. Ele já tem uma força F ali, tá vendo? Quais são as demais forças? Peso, normal. A peso é para baixo. Então, tá aqui a Hum, peso. A normal é perpendicular à superfície. Vamos botar com esse bichinho aqui, para poder ficar reto. Normal, perpendicular à superfície. É normal. Tem mais alguma? Eita. Acho que você quer dizer Tem um força de atrito, né, atrito, também? né? Óbvio. Que é contrário ao movimento. Se a força está puxando para lá, o atrito está vindo para cá, não é isso? Uhum. Ou, então, bom, eu suponho que seja isso mesmo, né?
Aí vamos lá, primeira coisa. Vocês observem, então, vou pegar aquele ponto ali, que é o ponto central, né? Que a gente vai ver mais adiante, que esse ponto, onde todas as forças estão atuando no sistema, é como se fosse um centro de massa, onde toda a massa estivesse naquele ponto, né? Certo? A força peso, obviamente, atua no centro de gravidade, né? Mas a gente vai definir um ponto aí como se fosse uma origem, e todas as forças estão naquele ponto. Suponha isso, né? Aí as forças que tem no sistema é uma força que está com um ângulo de 20 graus para cá, certo? A força F. Tem uma força para cá que é perpendicular à força F, né? Porque ele é perpendicular à superfície, já que F é paralela à superfície, essas duas forças aqui são perpendiculares. Tem uma força de atrito para cá, e tem uma força peso, que ela é assim, certo? Então, aqui está a força peso, aqui está a força F, aqui está a força normal, e aqui a força de atrito. Tudo bem para vocês até aí, pessoal? Uhum. Aí eu vou colocar o meu sistema de referência em cima do plano, certo? Então, para cá está X, para cá está Y. Tranquilo para vocês? Todo mundo entende isso? Uhum. Aí, se você observar, tá? Então, eu posso ter aqui uma P de Y, certo? E eu posso ter também uma P de X, tá vendo? Sim. Quanto é esse ângulo bem aqui? Quanto é esse ângulo alfa, que é esse ângulo aqui? Se eu não me engano, ele é igual ao teto. A gente mostrou isso na aula passada, né? É. Então, isso aqui é igual ao θ, certo? Se esse ângulo aqui é igual ao θ, tá? Então, aqui você tem a força peso, a força F, a força normal, força de atrito. Você vai escrever agora as equações, tá? Aí você, quando você for escrever as equações, você vai colocar por coordenada. Então, em X, o que é que você tem? Força Primeira coisa, F, atrito. antes de qualquer coisa, a gente vai colocar, quando a gente vai escrever a lei de Newton, a gente tem que escrever que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Se a gente está pegando o somatório das forças em X, é igual a massa vezes a aceleração de X, certo? Quanto é a aceleração em X? A letra A. 0. Zero, É a, corretíssimo. é a mínima força para manter ele parado, né? No caso. É. Então, aqui você teria aqui a F de atrito mais P de X igual a tua Fzão, certo? Uhum. Em X, né? Em X, então, Uhum. tu tem a força de atrito mais P de X igual a Fzão. Em Y, o que é que tu vai ter? Voltando Hum. aqui, Normal, PDY. normal. E PY, não é? Então, Uhum. normal é igual a PY. Obviamente, o bloco não está voando, né? Então, não tem aceleração. Né? Que significa dizer que a normal é igual a mg. Aí aqui você está pegando o y. Aí você olha de novo para a figura. O y aqui, ele está adjacente ao ângulo, Seno. cosseno de θ. Beleza pura? É, cosseno. Aí aqui, ó, se você olhar para essa expressão aqui, então a tua força F é mg cosseno de θ. Opa, não, mg cosseno de θ não. mg seno de θ, né, que é o P de x, não é isso? Cateto Uhum. oposto. Mais a força de atrito, que é um Mi estático, vezes a normal, que é mg cosseno de θ. Logo, tua força F vai ser mg, que multiplica aqui seno de θ, mais Mas mi Mi cosseno de estático, θ. cosseno de θ. Esse cara aqui é o peso total, certo? Que é 80, né? Uhum. Então, tua força F vai ser 80 vezes o cosseno de θ, é o cosseno de 20 graus, mais
Mi estático, acho que é 25, 0,25. É cosseno mesmo? Não, seno, foi mal, pessoal. Seno de 20 graus. Né? Seno de 20 graus mais 0,25 cosseno de 20 graus. Fechou? Belezinha? Uhum. Tá? Então, basicamente é essa a ideia, né? Obviamente, né? Agora só estou invocado com essa história de mínimo. Porque toda vida que você fala mínimo e máximo, você está falando da derivada. Tá? Toda vida que você fala que é o pé, qual o menor? Aqui ele está falando menor, né? Menor módulo de f. Quando ele fala mínimo, sempre é uma derivada. Eu não estou vendo essa opção aqui de como a gente derivar isso. Porque você não Não, tem... mas é tendo a aceleração como zero já significa isso, não? É, porque você teria aqui que a derivada segunda seria zero, né? Uhum. Do espaço, né? É, talvez seja realmente, talvez seja isso mesmo. Mas, enfim. Então, se a gente continuar fazendo essas contas aqui, deixa eu botar aqui para ver. Wolfgang alfa. Aqui é o seno de 20 mais 0,25 cosseno de 20 seno de 20, cosseno de 20 está aqui. Multiplicar tudo isso por 80. Eu vou botar bem aqui o 80. Vai dar 40 ponto alguma coisa. 46,2. Olhando aqui para o livro, 16, né? Não tem resposta, né? Essa resposta a gente vai olhar. Tá? Qual o menor módulo de F que faz com que o trenó comece a subir a ladeira? Isso aqui a gente tem que ver com calma. Deixa eu ver o que foi que vocês escreveram aqui. Pois é, Thiago, o mesmo da A. Não é estranho, né? Ó, que faz o trenó subir a ladeira. Qual o menor módulo de F Ele paralelo ao tem que ponto ser que impede o trenó? imediatamente maior do que o para vencer o atrito estático e se tornar atrito cinético, né? Eu botei foi o coeficiente de atrito. Não, Está. da primeira era para ser estático mesmo. Agora teria que ser o cinético, né? Teria que ser o cinético. Qual o menor paralelo ao. Qual o menor faz o trenó começar a subir a ladeira, certo? Só que aqui tem a aceleração, né? Mas não necessariamente, porque a velocidade pode ser constante, né? Uhum. A aceleração pode ser nula, a velocidade pode ser constante. Qual o menor módulo de F que faz o trenó começar a subir a ladeira, né? Ou seja, F tem que ser maior do que esse resultado aqui, né? Para Maior ele do que a subir a força de ladeira. atrito, né? No caso, Hã? ele só precisa ser maior do que a força de atrito, não? Só precisa ser maior do que a força de atrito. A força de atrito, mesmo que você pegue aqui o estático, ele tem que superar essa força de atrito estático. Quando ele entra em movimento, Exatamente. aí vira o cinético. Né? Ele tem que ser Então, imediatamente maior do que essa força. vamos dizer aqui que isso aqui seja F1 e aqui seria F2, então isso aqui tem que ser maior, nem tanto maior igual, Só né? maior. Só maior. Tá maior. Porque tem que ser minimamente maior do que. Exatamente. Minimamente maior. E na letra C, aí você teria aqui uma F3
né? Como você quer com velocidade constante, a aceleração continua sendo nula. Esse valor continua sendo o mesmo. Esse valor continua sendo o mesmo. A diferença é o coeficiente de atrito que mudou, que agora é o atrito cinético, e não estático, porque ele está em movimento com velocidade constante. Uhum. Né? Aí, se você observar, F3 é menor do que F1 e F2. Sim, certeza. Né? Ah, Agora, como fazer essa B é que é a questão. aqui, não, você só vai dizer isso mesmo. Aquele F2 é Ah, é? maior que a F1. Tá certo. Isso Encontrar aqui o tem que valor. envolver limite. Envolver limite também, eu também fiquei assim, sabe, Fábio? Pensando que ia envolver derivadas e limites também. Né? Que no caso você tem a menor força, a maior força, né? Para que esse corpo permaneça parado. Hum. Hum. Se isso aqui for zero, você tem que ir para cá e você tem a força de atrito para lá. Tem como determinar uma. Agora eu não sei. Eu tava pensando em fazer o limite mínimo de qualquer derivada que desse na aceleração. Que você ia ter a aceleração mínima tirando o corpo do repouso. Não, aí o que você está falando para mim é o seguinte: você tem aqui que o somatório das forças é igual. O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, certo? Aí a aceleração, você pode escrever isso aqui como sendo a derivada da velocidade, Exato. né? Aí se você disser que essa aqui é a derivada da velocidade é igual a zero, né, que é o que é isso que a gente está falando, isso aqui tem duas aplicações. Uma, V é igual a zero. Dois, V é constante. Uhum. Né? E quando você fala que essa derivada é nula, você já está pegando um ponto de mínimo ou máximo. Mas é que para ela movimentar, para ela sair do repouso, a aceleração não pode ser zero, senão não tem acréscimo da velocidade que é zero. Então é Pronto. Aí você estaria falando de outra coisa, chamado impulso? impulso. Né? Que a gente não estudou isso ainda. A gente vai desconsiderar esse fato de que para o corpo entrar em movimento, você pode ter uma força um pouco maior, infinitesimal. Né? Como se fosse uma tacada de beisebol. Né? Você vem a bola, né? E você tem aqui o taco, ele encosta aqui no milésimo de segundo e a bola volta, né? E pode fazer um home run, como é o nome? Isso aí, esqueci o nome, Home run. né? Ou seja, você tem ali um milésimo de segundo o taco batendo na bola, né? E a bola voltando com uma força absurda, né? Com uma velocidade um pouco absurda, né? No sentido de que faz uma trajetória maior, né? Beleza? Uhum. E nesse caso aqui, a gente está levando, está desconsiderando, por exemplo, esse fato aqui de você ter impulso. A gente está desconsiderando isso. Né? O que a gente está considerando é simplesmente que a derivada da velocidade é igual a zero, né? Você tem duas implicações. Ou que a velocidade é nula, o corpo está parado, ou que a velocidade é constante. O corpo está em movimento, mas em velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. Tá? Poderia ser também movimento uniforme, circular uniforme, né? Só que como a aceleração é zero, aí não pode ser circular. No movimento circular, a aceleração é diferente de zero. Belezinha? Uhum. Tá? Então, pois é, esse tipo de pergunta fica meio estranho no sentido de que o que a gente vai fazer é simplesmente calcular o somatório das forças, dizer que esse somatório das forças é igual a zero, né? Porque aqui você tem a implicação da velocidade ser nula ou da velocidade ser constante. Velocidade nula, o corpo está parado, né? Velocidade constante, corpo parado, você tem atrito estático. Velocidade constante,
você tem um corpo em movimento, aí você teria atrito cinético, né? Aí você tem que pensar o seguinte, então, qual é a força que eu tenho que aplicar para sustentar aquele objeto, né? E o que é que acontece agora se eu diminuir demais a força? Tá? Você tem lá, voltando lá na figura lá, que é essa figura aqui, vou apagar tudo aqui, só para você ter ideia. Se o corpo está parado, e se essa força não supera a força peso, certo? Se essa força ela não supera a força peso, significa dizer que a força peso está para cá, a P de X está para cá, certo? Se a P de X é maior do que a força F, então a força de atrito tem que estar aqui na direção da força F, ó, porque ela impede o movimento, certo? Então, acontece isso aqui. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende isso que eu quero falar? Uhum. Né? Se a força F for maior do que a força peso, aí o que você vai ter? Que a força F, na realidade, se o corpo está parado, é a força peso mais a força de atrito. Certo? Aí o que é que acontece, né? Quando você tem isso, né? Vamos botar isso aqui direitinho, organizado, né? Se F é menor do que P de X, né? Então você tem P de X igual a F mais a força de atrito. Corpo parado, né? Aceleração igual a zero. Ok? Aceleração igual a zero, velocidade igual a zero. Corpo parado. Se F é maior do que P de X, tá? Ainda com aceleração igual a zero e velocidade igual a zero, a gente está sempre trabalhando com esse pressuposto, você tem F igual a P de X mais a força de atrito. A força de atrito é uma força que impede o movimento. Quando F é menor do que P de X, o corpo é para descer. Se o corpo é para descer, você coloca a força de atrito, ela impede o movimento, então ela está apontando para cima. Certo? Uhum. Daqui você tira, então, que a força F ela pode ser igual a P de X mais F, ou a força F ela pode ser igual a P de X menos F. Aí, provavelmente, aqui a gente tem o máximo da força F, e aqui a gente tem o mínimo da força F para que o corpo esteja parado. Provavelmente a gente tem isso. Se você observar, então, aqui você tem lá, vai continuar a mesma história, né, que a gente fez anteriormente, mas o que vai mudar é esse sinal. No lugar do mais vai ter o menos, tá vendo? Uhum. Aí aqui, lá, cadê aqui o Wolfram Alpha? Aqui deu 46, ó. Tá? 46,15. Aqui, se você botar menos, aqui vai dar 8,56. Tá? Então, o que é que acontece quando você tem, então, uma variação da força, né? A força F, ela vai ser maior ou igual que 8,56 ou menor ou igual que 46 ponto o quê, hein? Ponto 1, né? Então, veja que enquanto que a força tiver nessa faixa, o corpo está parado. Né? Enquanto a força estiver nessa faixa, o corpo está parado. Pelo menos é assim que eu estou vendo, entendeu? Uhum. E se a força tiver isso aqui, né, for exatamente igual a isso aqui, qualquer força menor do que isso aí, o corpo desce. Ele estaria descendo. Então a resposta da letra A seria 8,56, não? Nesse caso. É a menor possível. Né, que ele estaria descendo, né? A menor força paralela ao plano que impede o trenó de deslizar a ladeira abaixo. A força de atrito tem que impedir que ele desça a ladeira abaixo. Exatamente. Então a força de atrito está para cá. Exatamente é isso mesmo, viu? Belezinha? Tranquilo? E aqui ele tá, a gente fez subindo, não fez descendo, né, macho? A gente fez subindo.
e aqui ele está subindo. No caso, esses são os limites, né? Sendo menor do que 8,56, ele desce, sendo maior do que 46,1, ele sobe, né? Isso. Ok. Beleza? Uhum. Aí, obviamente, a gente não vai levar em consideração o impulso, então se a gente não leva em consideração o impulso, ele está subindo ou descendo com velocidade constante, né? Certo? A gente está considerando a aceleração igual a zero, tá tranquilo? Uhum. Bom, deu para responder, né? Aqui, todo mundo entendeu essa questão, né? Ficou claro para todo mundo? Sim. Pois não, meu filho? Qual a unidade de medida da força? É Newton. Newtons, né? Newtons. Ok. Tá? Eu sempre esqueço de colocar essas unidades, mas não é bom vocês esquecerem, não. Vocês têm razão. É Newtons, tá? E vocês podem observar que eu nunca respondo o problema de forma numérica, né? Eu sempre gosto de fazer o problema todinho de forma abstrata e depois é que substitui os números, né? Se você olhar aqui um pouco mais, está totalmente de forma abstrata aqui. Algébrica, né, na realidade, né? Nem abstrata, né? Algébrica, né, que é com letras. Depois é que eu substituo os valores. Tá? Pelo menos eu acho mais fácil assim. Não sei se vocês acham assim mais fácil. Professor, Pois não, meu filho? o Thiago fez uma pergunta aqui, com relação aos limites aí de força de descida e subida. Ele perguntou, não é porque o tipo de atrito muda? Não é essa pergunta da questão? Tá. O tipo de atrito não muda, Thiago, certo? O tipo de atrito, né? No caso, que é um atrito de contato entre o trenó e o chão, o tipo do atrito não muda. O que muda é o sentido do atrito. Se o corpo está na iminência de descer, o atrito está para cima, porque ele está impedindo o movimento de descida. Se o corpo está na iminência de subir, o atrito está para baixo, né? Porque ele está, de novo, impedindo o movimento, né, de subida, certo? Então, essa força de atrito, ela impede o movimento, é uma força de contato, e ela impede o movimento, certo? Ela dificulta o movimento. É como se você imaginar, por exemplo, uma resistência, né? Um resistor. Um resistor elétrico, ele impede o movimento de corrente elétrica, tá? Então, se ele impede o movimento de corrente elétrica, então ele dificulta o movimento dos elétrons, né? Certo? Aqui é a mesma história, basicamente a mesma história. Tranquilo? O tipo de atrito não muda porque a interação não muda, né? Você não muda a interação, tá? A interação continua ainda sendo força-peso, né? Essa força aqui que é uma força externa, tá? Uma força normal. Beleza? Eu digo atrito cinético e estático. Ah, sim, tá falando do tipo de atrito, que é cinético e estático. Na letra A, continua sendo estático. Na letra B, continua sendo estático. Quando ele fala velocidade constante, aí isso aqui é cinético. Beleza pura? Certo. Aí aqui ele fala deslizar a ladeira abaixo. Aqui ele fala subir a ladeira, né? Quando ele fala subir, você tem que botar o atrito que ele impeça do corpo de subir, ou seja, está contrário a esse movimento de subida. Já que quando ele coloca ladeira abaixo, você tem que colocar contrário ao movimento de descida. Beleza? Viu? Então sempre vai ser assim, opostos, inversos. Você sempre vai ser o quê? Opostos, inversos. Sempre vai ser o oposto. O atrito sempre é oposto ao movimento. Ao movimento. O atrito é do contra. É o atrito do contra, exatamente. É aquele que tem o coleguinha que é do contra. O presidente. O menor valor para se mover seria para vencer o atrito estático. Vencer ou perder para o atrito estático, certo? Porque você precisa colocar uma força F, se essa força F não existir, né, só a força peso atuando nele ali, do jeito que está a força, o coeficiente de atrito estático, se tiver só a força peso, você vai conseguir movimentar o corpo para baixo, tá? Então, você precisa de uma pequena força F, né?
como a gente acabou de mostrar, certo? Então, se for menor do que aquilo, né, que a gente fez aqui, cadê? Foi 8 ponto alguma coisa. Se for menor do que isso, o corpo vai descer. Se for maior do que isso, o corpo vai subir. Esses são os limites, né, no caso, que o corpo está parado. Então, se você for traçar um gráfico da velocidade, por exemplo, né, eu não sei que velocidade é essa, né, obviamente, mas se você for traçar um gráfico da velocidade com relação à força, né, com relação à força, aí tu ia traçar, obviamente, você teria um ponto que seria esse 8,56, né, ao 46,1, você tem aqui que a velocidade é zero. Então, dessa parte aqui a velocidade é zero, certo? É como se você estivesse dizendo para mim, quanto tiver essa força, a velocidade é nula. Abaixo dessa força, a velocidade é negativa, então a velocidade estaria negativa, né, que aqui é zero, se aqui é zero, né, a velocidade aqui é negativa, ainda estaria constante, então você teria aqui um número negativo, que vamos dizer aqui menos v. Acima disso, você teria uma velocidade positiva, você teria aqui mais v. Tá? Aqui é um atrito estático, aqui é um atrito cinético, e aqui é um atrito cinético. Beleza pura, pessoal? Todo mundo conseguiu entender isso? Uhum. Ou seja, chega nesse ponto, ele está na iminência de se mover. Ele está na iminência de se mover. Se ele está na iminência de se mover, significa dizer que ele vai sair do atrito estático para o atrito cinético. Chega nesse ponto, novamente, ele está na iminência de se mover. Atrito cinético para atrito estático. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tá claro isso? Pois não? Sim. É um bug aqui, esse negócio do cinético estático. Qual é o seu bang, meu filho? Diga aí. Eu não entendi bem na hora que você vai falar agora por último. Tá, é o seguinte, ó. Quando você tem um atrito que é cinético, ele está relacionado a movimento. Toda vida que você fala cinético, ele está relacionado a movimento. Então, o corpo está em movimento, você tem um atrito cinético. Corpo parado, você tem um atrito estático. Tá? Cinético ou estático, tá? Aqui eu coloquei errado, não foi? Que era para ser estático aqui, que parado aqui. Mas, enfim, deu para entender a ideia, né? O corpo está parado, velocidade igual a zero. Esse aqui, velocidade igual a zero. Esse daqui, velocidade diferente de zero. Tá? Então, velocidade igual a zero, o corpo está parado. Velocidade diferente de zero, o corpo está em movimento. Corpo parado, você tem atrito estático. Corpo em movimento, você tem atrito cinético. Como você está pegando aqui, olhando para a força, aqui é 8,5, aqui é 46, né? Então, aqui você tem aqui 8,5, menor ou igual a força, menor ou igual que 46, né? Aproximadamente, tá, pessoal? Isso aqui é aproximado, né? Aqui a gente tem newtons, aqui a gente também tem newtons. Tá em newtons isso aqui. Então, toda força que tiver entre esses valores aqui, ó, entre os valores 8,5 e 46, significa dizer que o corpo está parado. Certo? Ou seja, a gente está trabalhando com atrito que é estático. Abaixo desse valor, por exemplo, a força foi 8,4, o corpo está em movimento. 8 foi 8,49, está em movimento. Beleza pura? Então, quando o corpo está em movimento, aqui, essa região, está abaixo de 8,5, né? Então, se a força for menor do que 8,5, o corpo está em movimento. Aí o atrito, ele vira um atrito cinético. Se a força for maior do que 46, né, que é a nossa aproximação aqui, o corpo está em movimento. O atrito, ele é cinético. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Uhum. E aí, Matheus, tá claro, cara? Sim, sim.
Nesse caso, o tipo do atrito ele só tem a ver com o estado inicial, né, do corpo. Ele só tem a Se ver ele com o está estado inicial. parado, atrito estático. Se estiver em movimento, já desde que você começa a observar, atrito cinético. Isso. Aí só tem que tomar cuidado, que eu não tomei cuidado inicialmente, né? Quando ele fala aqui, se você quer impedir o movimento para baixo, o atrito é para cima. Se você quer impedir o movimento para cima, é para subir, o atrito é para baixo. Tá? Só tem que tomar cuidado com isso aí. Né? Que eu não tomei esse cuidado anteriormente, né? Eu coloquei todo mundo para cima, mas na realidade você tem que prestar atenção nesse caso. Belezinha? Beleza. Vou tentar fazer mais um exercício, né? Para fixar melhor as ideias. Está inicialmente tal, com plano horizontal tal, ao longo do plano, os coeficientes de atrito são tal, tal. Na anotação de vetor horizontal, qual a força... Vamos lá. Eita. Vou pegar mais essa questão aqui, 17 aqui, para ver. O plano 17 também é plano inclinado. Vamos botar aqui. Me ajudem aí, tá? De novo, você tem um bloco, né? Uma força P atua sobre o bloco, tem 45 newtons, certo? Então, a força peso desse bloco aqui, na verdade, não é nem força peso, né? A força P. Essa força P aqui, ela tem 45 newtons. Não é a força peso, tá, pessoal? É a força P. 45 newtons de peso. É porque fica estranho, né? 45 newtons de P. Não, eu tô confundindo tudo. Vou ler de novo. Uma força P atua sobre um bloco com 45 newtons de peso. O bloco tem 45 newtons de peso. E você tem uma força P que atua nesse bloco. Todo mundo entendeu isso? Então, a força peso desse bloco, que eu vou chamar aqui de FG, que é essa força aqui, que aponta para baixo, né? Aí, deixa eu botar aqui assim. A força que atua para baixo é a força peso, tá? Eu vou dizer que isso aqui é a FG. Aí, essa força peso, ela tem módulo de 45 newtons. Certo? Na forma vetorial, né? A forma vetorial, aí a gente teria aqui a força peso, ela é igual a 45. Se você, novamente, traçar aqui, colocar teu sistema de coordenadas aqui, como ele colocou, tá aqui é o X, ó, tá vindo para cá, ó. Tá vendo? Em cima do plano. Teu Y tá para cima. Se eu colocar novamente, tudo for novamente, decompor essa força, né? For novamente decompor essa força, tu vai ter uma parte para cá, uma parte para cá, né? Todo mundo entende isso? Essa daqui é a FGY, essa daqui é a FGX. E aqui tem um ângulo θ, né? Obviamente, você tem que a força FG era igual a FGX na direção de I, mais FGY na direção de J. Tá? Todo mundo entende isso, né? Tá claro para todo mundo? Sim, sim. Essa aqui eu vou apagar. Né? Essa FGX aqui é a mesma coisa de ser a FG, né? FGX é a mesma coisa de ser a FG. Como você está pegando aqui? X aqui, tá vendo? Ó, tá oposto ao ângulo. Então, tu vem aqui e tu coloca seno de θ. Ou seja, que é 45 seno de θ. 45 seno de θ. FGY tá adjacente ao ângulo. Então, você coloca aqui FG cosseno de θ. Então, isso aqui é 45 cosseno de θ. Aí, você vai colocar isso na forma vetorial, vai ficar, então, tua FG, vetor, 45
vezes o seno de θ. Só que aqui é negativo, porque está apontando para baixo, ó, tá vendo? Está para baixo. Tá contrário também o x aqui, ó, o referencial está para lá. Só que a força está vindo para cá, a força peso. Então, aqui tem menos aqui tem menos aqui. Aqui na direção I, menos 45 cosseno de θ na direção J. Todo mundo entende isso, pessoal, que foi feito? Uhum. Aqui você substitui o ângulo e você acaba encontrando essa força, tá? Não vamos entrar em mérito disso, não. Vamos continuar lendo a questão. Então, tudo isso aqui foi só para encontrar essa força FG, que é a força peso, né? Só para deixar em termos de vetores. O bloco, inicialmente em repouso, com ângulo de 45 graus, 15 graus, uma horizontal. Então, θ vale 15 graus, você substitui lá. O sentido positivo do eixo X é para cima, ao longo do plano, tá vendo? Ó, para cima. Certo? Foi o que a gente fez aqui, ó, para cima. Os coeficientes de atrito são o cinético e o estático, tá aqui. Na anotação de vetores unitários, qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco quando P é igual a isso, igual a isso ou igual a isso? Tá? Então, ele quer saber quem é a força de atrito. Se você observar, pessoal, aqui a gente tem a força normal. Já Força o normal. Jameson tá pedindo pra tu aceitar ele na sala, que ele parece que ele saiu. O Jameson. Jameson saiu? Ele tá Tem que falando ser aqui no grupo. sabestado. Mandar pra ele aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tentando entrar. Entrou. Deu certo aí? Deu, né? Uhum. Vamos lá, voltando aqui. Então, aqui tem a força normal. Repare, pessoal, que a força peso está descendo. A força, essa outra força aqui, que é FGX, também está descendo. Logo, a força de atrito, ela tem que ser subindo, porque ela é contrária ao movimento. Tranquilo? Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? Então, se você olhar só para o eixo Y, né? Supondo a aceleração igual a zero, obviamente, quando você olha para o eixo Y, você tem a normal igual a P de Y. Ou seja, que a normal, a mg, né, que é o 45, vezes o P de Y é cosseno de θ. Tá? Então, vai ficar 45 cosseno de θ. Isso é a força normal. Em X, tu vai ter o quê? Tu vai ter que a força de atrito é simplesmente a força peso, né? P de X. Opa, tem alguém querendo ficar aqui, pessoal? Só um momento. É o James. Mas não, tá aí. Pois é. P de X mais... P de X não, né? É FGX, né? A gente chamou isso aqui FGY. Eu tava estranhando. Porque eu sempre coloco força peso como sendo P, aí acaba. Não, o autor dessa questão também tá de sacanagem. Aí, isso aqui, quem é FGX? É 45 seno de θ. E a força peso, bom, a força peso não, a força P, né? A força P, aí depende da letra, né? A gente tá pegando a letra A, a letra B ou a letra C. Então, quando você substitui aqui, tua força de atrito vai ser a força peso... Mas para que ele deu os coeficientes? Cinético e estático. Qual a força de atrito? É estranho, né? Ó. Se for menos 5, aqui eu vou substituir aqui o menos 5, é questão 17, né? Acho que tem resposta lá no final. Então, aqui vai ficar 45, seno de 15, né?
Menos 5, na realidade, esse menos porque está aqui negativo, esse cara aqui também é negativo, né? A gente pega a FG também, ela toda negativa, então dá a mesma coisa, tá? Então aqui também dá mais 5. Isso aqui é a força de atrito ali na direção I. Aí vamos só botar aqui 45 mais, não, 45 seno e 15 mais 5. 16,6. Vamos olhar o que é que esse livro diz aqui. Questão 17, qual é o capítulo, hein? Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, né? Uhum. Aí aqui, vamos botar aqui lá embaixo aqui. 750 aqui, por exemplo. Não. 780. Mais ainda. Outro aqui. Capítulo 6. Eu achei muito estranho. Que é informação que não precisa, né? Tá aí. Questão 17. 17, né? Que foi o que a gente encontrou, não foi? 16 ponto alguma coisa, não foi? Aham. Deixa eu só conferir. Foi, 16,6, 17. Né? 16,6, arredondando aqui, tirando essas casas decimais, 17. Nessa é a força peso. Força peso não, força P, né? Se é a força P aqui, vamos botar aqui de novo, aqui, só para a gente poder ver. Ó, 5, agora se ela for 8, aí eu vou voltar lá para alfa, só para a gente poder ver lá. E se eu botar aqui 8, né, dá 19,6, que a gente tem lá como resposta o quê? 20, tá certo. Né, tá certo. Agora, que merda é essa, macho? Então, vocês entendem que essa informação aqui é desnecessária? Totalmente desnecessária? Faz é confundir a gente? Aham. Essa informação todinha aqui. Ai. Enfim. Deixa rolar então aí. Botar outro exercício aqui. Pegar outro exercício aqui. Qual era a página que a gente tava, hein? 380, era? Mas a letra C dá certo Fábio, eu não sei. com aquela conta? Porque, tipo, a letra C era menos 15, né? E a resposta ali tava 15. Tava abaixo das outras duas. Talvez você tenha aumentado tanto a força peso que a força de atrito deixou de ser estático e passou a ser cinético. Aí era pra isso que serviria os Os coeficientes. coeficientes, Mas mesmo assim, estranho, né? Uhum. Bem escado ser isso mesmo, cara. Você ter diminuído tanto que a força deixou de ser estática e passou a ser cinética, né? Vamos ver se a gente pega outro problema aqui. Sessenta e seis aqui, ó, massa, ligado? Total. Qual a atração do fio? Isso aqui é tranquilo, vocês conseguem fazer. Isso aqui é bem interessante, essa questão. Porque quem está se movimentando é de baixo, esse cara, por inércia, ele sente uma força. Esse cara de cima. Eu não sei se eu sei fazer não, mas a gente vai tentar, né? Qualquer coisa vocês me ajudam aí, tá, pessoal? Uhum. Vamos botar aqui. É porque você tem tipo um carrinho, né? Todo mundo consegue ver aqui que é tipo um carrinho. Um bloco de massa MA, né? Um bloco de massa MA, 4 quilos.
é colocá-las em cima de outro bloco, MB 5 kg. Eu estou pegando a figura errada? Que aqui é MT e MB. Lá no 61. 61, tá certo. Uhum. É problema de edição do livro, né? Provavelmente. A força, o bloco MA tem 4 kg, é colocado sobre o bloco MB de 5 kg. Então, massa de A, 4 kg. Massa de B, 5 kg. Para fazer o bloco de cima, deslizar do bloco B, olha. Né, para fazer o bloco de cima, deslizar enquanto o segundo é mantido fixo. Para fazer o bloco de cima, deslizar enquanto o segundo é mantido fixo. É preciso aplicar ao bloco de cima uma força horizontal de no mínimo 12 newtons. Então você precisa ter uma força horizontal de 12 newtons. Tá. Mas isso é aplicado no bloco de cima, né? Ao bloco de cima, exatamente. Se essa força, se você ativar uma força horizontal, que eu vou chamar aqui FH, né? De 12 newtons, certo? Esse bloco de cima, ele cai. Todo mundo entendeu isso? Uhum. Tá claro, né? O conjunto dos blocos é colocado sobre uma mesa horizontal sem atrito. A mesa não tem atrito, tá? Então, o conjunto de blocos é colocado sem atrito. Determine o módulo da maior força horizontal F que se pode ser aplicado no bloco de baixo sem que os blocos deixem de se mover juntos. Que confuso. Tá. A gente vai entender. Então, ele está dizendo o seguinte. Suponho que existe atrito aqui. Certo? Aqui existe atrito entre os blocos. Ele deveria ter especificado isso, mas não especificou. Por que eu suponho isso? Porque ele, senão... qualquer força empurraria o bloco, né? Qualquer força empurraria o bloco de cima, né? Então, suponho que tem atrito entre os blocos. Tá? Não tem atrito aqui. Sem atrito. E outra coisa, professor, eu acho que o sentido da força no bloco de cima é o mesmo do bloco de baixo. Não, Fábio. Ele Imagina fala. por inércia. Quando o ônibus sai, o que é que acontece com o teu corpo? Quando o ônibus está saindo, tu não tende a ficar com o corpo lá para trás? Tu não sente o ônibus está indo para frente. O ônibus está aplicando a força nessa direção. Mas tu está voltando. Nesse caso, você está aplicando a força no bloco de cima, independente do bloco de baixo. Então ele Isso. poderia ser pro mesmo lado. Ele poderia ser por qualquer lado, né? Mas é porque, tipo, ele fala na letra A que vai ter a força horizontal para que os blocos não deixem de se mover juntos. Se a força do de cima for para um lado e a de baixo para o outro, não adianta de nada. O bloco de cima cai porque está no sentido contrário de movimento. Deu para entender? O que eu estou visualizando é o seguinte. Eu vou pegar essa imagem aqui de novo. Eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que é que eu estou imaginando. Acho que deu mais ou menos. A gente está falando basicamente a mesma língua, tá? Veja que essa força F é a força que está sendo aplicada. Tá? Essa força é a força que está sendo aplicada. Estou puxando o bloco B. No caso, na letra A. No caso, na letra A ou na letra B, tanto faz. Tá? Na letra B, ele pede para calcular a aceleração do conjunto. Beleza? Aí, ele deu essa informação aqui, que é a força aplicada somente no bloco A para derrubar o bloco A. Então, não posso aplicar uma força F que derruba o bloco A. Porque, entendeu? Que quando eu puxo esse bloco aqui, o bloco B, por inércia, esse bloco A, ele vem para cá.
Não, é que eu tinha entendido que os dois iam ser empurrados ao mesmo tempo. Mas não, você não empurra de cima. Ele só Você não- falou pra poder gerar essa ideia de que tem atrito entre os dois, de qual é a força mínima e tal. Enfim, Isso. ok. Entendeu o que eu quero dizer aí, né? Então, Agora eu entendi. tá? Então, essa força que ele está aplicando aqui, né? Que é a força, vamos dizer, é uma força FR, vamos dizer assim, né? Certo? Ou uma força FI, que é a força de inércia, né? Vamos dizer assim. É porque aí no caso é uma força daquelas fictícias, né? É, a força daquelas fictícias, exatamente. Que você está puxando isso daqui, aquele cara está vindo para cá. E, obviamente, você vai ter uma outra força aqui que permanece, que faz com que esse bloco fique ligado a esse, que é a força de atrito entre os blocos. Sim. Beleza pura até aí? Show. Pronto. Aí eu pergunto para ti, e agora? O que mais é que tem aqui? Tem o peso do bloco de cima no bloco de baixo, tem o peso dos dois, né, no caso. Então, tem a força P, A, tem a força P, B, tem mais quais forças? A mesa não tem atrito, então não tem atrito embaixo. Tem a normal dos dois também, né? Tem a normal dos dois também, vamos botar aqui, ó, normal NB, a normal NA. Somente isso? Hum. Você teria que considerar os dois como um corpo inteiro e fazer o peso dos dois e a normal dos dois? Na realidade, qual é a reação da normal? No Peraí. bloco B ainda tem outra força ainda. Deixa eu ver. Veja que essa normal de B aqui que eu estou colocando é a normal entre essa superfície de contato aqui, tá vendo? Só que ele está entre dois contatos, ó. Não só em um. Tá vendo? Você entende que ele tem dois contatos? Eu teria que ter uma normal de A também, Ele nesse tem a normal de A também para baixo. para baixo. Que é perpendicular à superfície. A superfície que está em contato, onde é? Ah, tá. É verdade. Entendeu? Entendi. Tá? Já aqui, não, só tem a normal de A mesmo. Né? Porque só tem uma superfície em contato. Uhum. Certo? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Essa brincadeira. Qual é a brincadeira que a gente vai fazer aqui? Primeiro, o corpo está acelerado, né? Então, existe uma aceleração no sistema. Tá? Uma aceleração A. Né? Essa aceleração A, certo? Você tem aqui massa do sistema, que aí você teria a MA mais MB, vezes a aceleração. Essa força F é aquela força ali, ó. Tá? Eu nem preciso colocar de forma vetorial, porque a aceleração está no eixo X aqui, está vindo nessa direção aqui, tá bom? Aqui está o eixo X, aí para cima aqui a gente pode botar o eixo Y. Tá? Então, você teria que a força F é igual à soma das massas, que é o conjunto, vezes a aceleração. Primeiro caso. Aí, tem outra coisa interessante nisso aqui. Isso aqui é em relação somente à força F, olhando por conjunto. E a relação do solo com esse conjunto. Então, a aceleração é em relação ao solo. Beleza? Uhum. Agora, como é que estaria a relação entre blocos? Aceleração igual a zero, né? Aceleração igual a zero entre os blocos. Entre os blocos, né? Aí o que é que tu vai fazer? Aqui ele deu aqui o atrito, coeficiente de atrito o quê? Deu não, né? Mas ele falou esse 12 newton aqui, ó, tá vendo? Todo mundo entende isso, né? Que ele falou esse 12 newtons. Então, aqui a gente vai botar aqui, ó. Em Y para o bloco B, tá? Então, a gente tem o bloco B em Y, não o exercício B. Em Y
bloco B. O que é que a gente vai ter? Quais são as forças que tem em Y? P de A, P de... P de B P de B, P de A. mais N de A igual a N de B. Ah, tá, no bloco B. No bloco B. Em X, no bloco B, obviamente, só tem essa força F, né? No bloco B. Certo? Já no bloco A, Em X, em X, atrito. a gente tem atrito. Eu estou chamando essa letrinha aqui. Igual àquela força fictícia, força de inércia. Isso se a gente considerar que a aceleração é igual a zero, né? Entre A e B, é? Entre A e B. Né? Mas em relação ao solo, existe uma aceleração lá, não é? Aham. E a aceleração lá é a força F dividido por MA mais MB. Tranquilo? Coisa desse tipo. Aí, a minha dúvida é exatamente essa, certo, Fábio? Pois é. Né? Se a gente vai considerar que o bloco está com relação ao solo, se está em consideração com relação... Acho que tem que considerar. Tem consideração em relação a B. Né? Se for em relação a B, é simplesmente a força de atrito igual a FI. É porque o FI já é alterado pela aceleração dos dois blocos, né, no caso. O FI já faz parte da aceleração dos dois blocos em relação à Já. mesa. Já. Então o atrito só teria que aguentar esse FI. Isso. E esse atrito é a força máxima que ele tem que aguentar para o bloco não descer, Exato. né, que seria 12 newtons. Ou seja, daqui você tiraria que a FI é igual a 12 newtons. Pronto. Tá? Supondo isso aqui, ó, a relação em relação ao observável, A em relação a B. Tá? Supondo isso. A em relação a B. É interessante que a gente já discutia a física do sistema o tempo inteiro, tá? E a outra parte lá, que é a parte em Y, talvez nem precise, mas é interessante colocar isso, que você tem que a P de A é igual a N de A. Ou seja, que a N de A é igual a massa de A vezes a gravidade. Beleza? Daqui você tira que a N de B, que é o que a gente tinha anteriormente, ó, N de B é igual a massa de A, P de A, massa de B, massa de A vezes G, massa de B vezes G. Ou seja, isso aqui é igual a massa, soma das massas, vezes a gravidade. Não é interessante, né? É como se fosse a normal do conjunto. Sim. E o conjunto aqui, ó, você tem o quê? A soma das massas. Beleza pura? Né? Aí, bom, se essa FI é uma força de inércia, eu posso dizer que essa força de inércia, o bloco permanecer parado, o bloco de A permanecer parado, permanecer em cima do bloco B, essa força aqui tem que ser a força F, não tem? Posso dizer isso? Porque a força que eu estou puxando aqui é a força que vai estar sentindo lá o bloco lá de cima, né? É meramente ação-reação, né? É como se fosse isso, mas não é, né? Não, não é, mas é meio que isso. Meio que isso, porque isso aqui chega a ser uma força fictícia, né? Então, você teria lá um caso de inércia, né? Ou seja, a tua força F, então, seria igual a 12, né? 12 newtons. Beleza? Beleza.
né? E o outro detalhe, se você quer saber a aceleração vai ser essa força dividida pela massa, só que é a soma das massas, então seria 12 dividido por 9, né? Aí 12 dividido por 9 dá 4 terços, que dá 1,25, 1,3, né? Coisa assim. 1,3. Essa questão 61, acho que tem resultado, vamos conferir, né? 61. Foi 700 e quê? 780, foi? É. Mais pra baixo. Abaixo. Aí. Capítulo 2, capítulo 4, 4, capítulo 5, capítulo 6. Problemas 61. 61, 7 newtons. 3 ponto alguma coisa. Conferir. 27 newtons, ou seja, está faltando alguma coisa. Para a página lá, 300, é? Sei não. Sessenta e um. Não. Próximo capítulo, eu acho. Rapaz, legal. Faz tempo que eu não resolvo questões, cara. Bota lá na lousa do senhor. É verdade, tá lá na lousa. De no mínimo 12 newtons. Tá, o que foi que a gente fez aqui para chegar a esse 12 newtons? A gente disse que esse F de I era igual a 12, não foi? Só que a gente considerou a em relação a B, não foi, ó? Não considerou A em relação ao solo, não foi isso? Uhum. Então, vamos voltar aqui para o nosso sistema. Vou botar aqui de novo. Aqui o bloco. Aí as forças que me interessam, as forças que tem em X. Certo? Então, se o bloco está vindo para cá, ele vai empurrar esse bloco para cá. Então, você vai ter uma força de atrito para cá. Né? Vai ter uma força de atrito para cá. Então, você tem uma força para cá. Né? Você tem aqui a força normal para cá. Aqui você tem a NA. Você tem a PA. Aqui você tem a força fictícia. Aqui você tem a PA. E você tem a NA. A gente já fez tudo isso, não foi? Para cá você tem a NB. A gente já viu que a NB é igual a MA mais MB vezes a gravidade. Já viu que NA é igual a massa de ar vezes a gravidade, porque esses caras não estão voando, né? Então em Y não muda nada. Já em X, para o bloco B, a gente tem que F é igual a massa de B vezes a aceleração, né? Porque só tem isso que está rolando aqui em B, só tem essa força F. Essa força F tem que ser igual a massa vezes a aceleração, massa de B. Eu botei naquela hora, foi a massa do conjunto, não foi? Foi. Em A, supondo aqui em relação ao solo, você tem aqui uma FI, que eu não sei quem é, menos a força de atrito, que impede o movimento. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a massa de A. Essa daqui é a aceleração. É a aceleração que a gente conhece. Essa força de atrito é 12, né? Porque é a força que tem que... É o máximo que pode ter para o bloco F ficar parado em relação
O bloco A tem que ficar parado em relação ao bloco B. Tá? Então, essa força aqui tem que ser... Essa força aqui tem que ser 12. Ele deu o atrito, o coeficiente de atrito. Deixa eu apagar aqui. Eu preciso aplicar uma forma. No mínimo 12 newtons. O bloco entrar em movimento, né, com velocidade constante, você tem que aplicar pelo menos 12 newtons. Tá. Então, aqui, se eu fizer esse sistema aqui, essa força aqui, eu posso dizer que isso aqui é igual a F, essa força aí, FI, isso aqui é igual a F, é a mesma força que eu estou sentindo embaixo, eu estou sentindo em cima, né? Só que é F menos a força de atrito, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do conjunto, né? Então, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? F é igual a mb vezes a aceleração, F menos a força de atrito. É o contrário, não? É o contrário, né? Para cá está o eixo X. Tá. Para cá, tá vendo essa força aqui? Então, essa força está negativa, essa daqui está positiva. A aceleração do sistema tá para lá, então é positivo. Aqui, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Isso aqui é MMA vezes o A. Isso aqui ficaria F sobre, implica aqui F sobre MB, isso aqui é igual a A, né? Substitui aqui, força de atrito é 12, então isso aqui ficou menos F, mais a força de atrito, igual a MA vezes F sobre MB, né? Então, isso aqui dá, posso passar isso aqui para o outro lado, né? Então, você teria MA sobre MB mais 1 vezes F igual a força de atrito. F vai ser igual a soma MB vezes a força de atrito, dividido pela soma, MA mais MB. Veja, pessoal, que eu só fiz tirar o MMC aqui, né? Esse MB está dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando, tá? E aqui você teria a soma das massas, eu passei para o outro lado dividindo. Aí, se eu substituir aqui, MB é 5, força de atrito é 12. A MA é 4, força de atrito, a MB é 5. 5 vezes 12 dá 60. Isso aqui dá 9. Isso aqui dá por 3. Não vai dar, não. Dá por 3, isso aqui dá 20. E 20 por 3. Isso aqui dá 6 ponto alguma coisa. Não, eu tô me enganchando em alguma coisa aqui. Tô sabendo responder, não. Tô sabendo responder mesmo. Pior que também não me surgiu nada. Aqui é M. MB. Não, eu vou dar uma olhada com calma nisso aqui. Eu vou responder isso aqui depois para vocês e passo para vocês como é que resolve. Mas é que é interessante, é. Eu tô encucado com uma coisa. E se a gente usasse aquele mesmo princípio do limite máximo e mínimo de força que uma coisa pode ter? Porque aí é o mínimo, né?
Com o mínimo a gente descobre o coeficiente, baseado na normal dele, Uhum. e depois a gente descobre qual é o máximo para o atrito estático. E pode ser que o máximo do atrito estático seja 27. Como aquele era de 8,5 para 46,1, esse pode ser de 12 para 27. É, não sei. Tá, mas aí você estaria olhando para a força de atrito, certo? Ah, aqui ele não está pedindo a força de atrito, ele está querendo saber em relação a F. Você entendeu o que eu quero dizer, né, Fábio? Eu também entendi o que você quer dizer, Eu certo? tô com dor de cabeça já. Tá te dando dor de cabeça já? Relaxa, cara. Já. Mas eu vou dar uma pesquisada, tá, pessoal? Eu vou dar uma pesquisada nesse exercício, vou responder ele, depois eu mando para vocês, né? Eu gravo um vídeo só resolvendo ele, ou mando a resposta no grupo, né? Vou dar uma pesquisada. Faz tempo que eu resolvo questão de física, cara. Legal. Às vezes também acontece, né? Isso é fato também. De a gente poder fazer as contas e mostrar que uma coisa, no final das contas, dá um outro resultado, tá? E o seu resultado está correto e o livro não. Às vezes acontece isso, certo? Mas nesse caso aqui, provavelmente sou eu que estou errado. E eu não estou vendo alguma coisa aí. Tem alguma coisa a mais aí que eu não estou vendo. Mas só botar aqui. Vamos pro pai dos burros aqui. Sempre aparece alguma coisa. É exatamente a questão. Ah, do responder aí. A força FS, a força NA, a força MGA. Ele calculou o atrito estático. Ele calculou o atrito estático, é 12 newtons, né, como a gente falou já. Obviamente, a massa vezes né, que é o peso, né, porque a normal é o peso, né? Uhum. A gente calculou a força de atrito estático. Ah, acredito não, acho que foi só isso não, mas... Sabia. Eu Rapaz, eu achei estranho que ele desse aquela força e você não fosse atrás do atrito estático. usando o mesmo raciocínio para os dois blocos juntos, a força de atrito aplicada não deve ser maior que... Ai, ai. Foi mais fácil do mundo e a gente se perdendo, né, cara? Pensando em outra coisa. Né? Ou seja, o que ele fez aqui já foi só aplicar as ideias que a gente já tinha aplicado, todas as ideias. No começo a gente não tentou achar tudo que dava com os dados. Você considerar aqui só o bloco A, né? Você tem a normal de A, você tem o peso de A. Aí a normal de A é igual ao peso de A, ou seja, MA vezes G. Né? A força de atrito nesse bloco aqui é 12, né? Que a gente já fez. Então, 12 tem que ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é MA vezes G. Né? Ou seja, o μ estático vai ser igual a 12 dividido por MA vezes G, que é igual a 0,31 que ele mostrou lá, né? Aham. Aí aqui já a NB aqui, né, a gente mostrou isso, a NB era igual a MA mais MB vezes G. A gente mostrou isso. Né? Aí se você considerar que isso aqui também, como ele mostrou lá, né? Isso aqui, puta merda, mas só botar que isso aqui é a força F, não pode ser maior do que a força de atrito entre os blocos. Né? Então, aí você teria aqui a força F e aqui o μ estático, né? E aqui, vezes a normal de B, né? Mas aí eu não pensei em nenhum momento usar o atrito em relação a esse bloco, porque não tem atrito entre esse sistema e o solo. Mas, obviamente, tem atrito entre esses dois caras, Exatamente. né? Aí, quando você substitui, faz as contas, obviamente, o resultado vai dar 27. É isso que ele fez.
Exatamente. É porque é justamente o atrito entre eles que puxa o bloco de cima junto com o bloco de baixo. Nesse Isso. caso. Aí ele fala aqui um passo 2 aqui, mas não coloca aqui não. Não vai te mandar um pouco. Ou seja, o professor de vocês se enrolou todinho aqui, não soube resolver a questão, mas já está resolvido da forma mais simples possível, né? Às vezes acontece isso, né? A solução da questão é a forma mais simples do mundo, né? E a gente complica as coisas. Ah, enfim. Coitado de nós, então. Teria duas normais? Teria sim. Tá certo. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí? Vou parar aqui a gravação por hoje, né? Interromper aqui a aula de hoje. Semana que vem não, sexta-feira, a gente fala um pouquinho de energia, né? Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês lá no Classroom, tá? E a gente continua aí.